Queridos irmãos e irmãs, hoje reunidos para o primeiro dia da novena de Pentecostes. Primeiro dia, sexta-feira, dia 30 de maio, rezando em súplica pelo dom do temor de Deus. Então, iniciemos com um cântico pedindo a vinda do Espírito Santo. Espírito Santo, vem iluminar nossos caminhos, vem iluminar nossas ideias, vem iluminar nossas angústias, vem iluminar. Vem iluminar, vem Espírito Santo, vem iluminar. Iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Súplica pelo dom do temor de Deus. O temor de Deus é o dom que nos faz reconhecer a grandeza e a santidade de Deus e a nossa pequenez diante dele. Não é um medo paralisante, mas um respeito profundo e amoroso que nos leva a evitar o pecado e a ofensa a Deus por amor a ele. É a base para os outros dons, pois nos coloca na verdadeira posição de criaturas diante do Criador. Palavra de Deus. E Salmo 111, versículo 10. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Todos os que o praticam têm bom senso. Seu louvor está de pé para sempre. Acabou. Leitura pequena, gente, rapidinho. Reflexão. Quão grande é o nosso Deus. Ele é o Criador de tudo, o Senhor do Universo. Reconhecer essa grandeza é o seu amor por nós. E o seu amor por nós deve nos encher de um santo temor, um desejo de agradá-lo e de não o ofender. O temor de Deus nos afasta do mal e nos aproxima de sua vontade, nos tornando mais humildes e dependentes dele. Meus queridos irmãos e irmãs, o que é o temor? Bom, como foi dito ali já do comentário, né? Mas o temor não é medo, é respeito. Mesmo que a palavra às vezes pareça um pouco, como assim eu posso dizer, uma palavra que gera medo, mas o temor não é medo, ele é respeito. E o temor a Deus, o temor ao Senhor, nosso Deus, é reconhecendo a nossa condição de criatura e ele de Criador, de Ser Supremo, tá? Ele está lá no alto e nós estamos bem aqui embaixo. Só que ele é um Deus de amor, um Deus misericordioso, é um Deus que se inclina para o cuidado de nós. Ele é um Deus que nos acolhe,
para que nele nos possamos tornar novas criaturas. E para que nesta ação de Deus, possamos ali ser bons servos de Deus, sermos acolhidos, recebermos graças e sermos sábios. Porque, como eu disse, vão saindo os dons e cada dom um depende do outro. E o principal se começa no temor de Deus. E, bom, reconhecendo a grandeza de Deus, mas também reconhecendo seu amor por nós e a sua bondade, somos convidados a tentarmos evitar o pecado e a qualquer coisa que ofenda a Deus. Somos convidados a buscar, a seguir a vontade do Pai, a vontade de Deus, a respeitar, a sermos bons servos, zelosos e guardá-la e zelar pelas coisas de Deus, cuidar, servir, respeitar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, neste primeiro dia, este é o pedido da novena. Súplica pelo dom do temor de Deus. E a oração: vinde, Espírito Santo, Espírito do temor de Deus. Dai-nos a graça de reconhecer a vossa majestade e a vossa santidade, para que, movidos por um amor filial, nos afastemos de todo o pecado e busquemos sempre agradar ao vosso coração. Que o santo temor nos inspire uma vida de profunda reverência e obediência à vossa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, meus queridos, este foi esta pequena novena, essa pequena parte da novena. Agora, como uma ação concreta e firme do pedido deste primeiro dia da novena, desta súplica, vamos rezar junto o Veni. Veni Creator. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criastes enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai celestial, fogo, caridade, fonte de vida e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és a destra paterna, do Pai, solene promessa, das forças da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende. Do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. Dá-nos afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá-nos, Deus Pai e seu Filho, por ti nos bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, a ti também, com louvor perpétuo. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito de verdade, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria, tende piedade de nós. Espírito de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de piedade, tende piedade de nós.
Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito de ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito de caridade, tende piedade de nós. Espírito de alegria, tende piedade de nós. Espírito de paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspirações dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício e perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício e atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De todas as presunções e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus, Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado no mundo, dai-nos Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Santo, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado.
e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. E finalizando com a oração final de todos os dias. Divino Espírito Santo, eu vos ofereço todas as preces da Santíssima Virgem e dos apóstolos reunidos no cenáculo, e a essas uno todas as minhas orações, suplicando-vos que vós aprecieis em vir renovar a face da terra. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. E, meus queridos, aqui, que o Espírito Santo venha sobre nós com os seus dons e frutos, que ele recaia sobre nós, nos abençoa, nos protege e nos ilumina. Então, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, finalizando mais este dia da novena. Que Deus abençoe.